possa mesmo falar a você. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo falar conosco nessa noite. Pai, gera uma transformação na nossa mente, gera, ó Deus, uma fome, uma sede que possa mesmo elevar a nossa fé, Senhor, para que nós possamos experimentar o sobrenatural, Pai, nesses dias, Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria uma água aqui também. Se alguém puder pegar uma água aí, Michel, você que está de pé aí. Amém? Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo, um ano da aceleração, e é impressionante que eu creio que quando você entra, né, debaixo dessa nuvem, né, nós vemos que no deserto, né, depois que Moisés libertou o povo do deserto, havia uma nuvem que acompanhava, e Moisés seguia a nuvem, né? E eu vejo que nesse ano da aceleração, quando você entra debaixo dessa palavra, né, e você permite ser conduzido ali pelo Espírito, crendo pelo sobrenatural, é quando você não anda pelas suas vistas naturais, mas sim pelo sobrenatural da palavra de Deus, né? Porque muitas vezes talvez você tenha uma promessa que ficou para trás e você não crê mais e você acha que é impossível e aí você desiste, você abre mão, e a tendência muitas vezes do homem é andar no natural, naquilo que é mais cômodo muitas vezes. Você vai se ajustando e vai se conformando com a situação. Aí muitas vezes a situação está terrível, aí você pergunta, como que é, está tudo bem? Aí a pessoa fala assim, está ruim, mas está bom. Outro dia eu ministrei essa palavra, está ruim, mas está bom. Ou seja, está ruim, mas eu me acostumei com as circunstâncias, me acostumei com a situação e vamos tocando a vida. Mas veja, então nós vemos que muitas vezes, sabe, a palavra de Deus, ela diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então tem aquelas... Muitas vezes, né, vou falar aqui rapidamente, 3 grupos de pessoas que muitas vezes elas começam algo, mas elas não terminam, né? E esse fator de parar, de ficar à beira do caminho, né, muitas vezes ela olha e fala, puxa, eu fiquei para trás, né? Talvez você começou a fazer inglês lá atrás, e aí na primeira dificuldade do verbo to be, você fala, esse negócio de verbo to be aqui está muito difícil. Eu vou parar. Aí você parou. Mas talvez aquela outra pessoa que estava do seu lado, ela continuou. E aí você vê que hoje essa pessoa que ela perseverou, você vê que hoje ela fala inglês. E aí você parou, porque você parou, você ficou à beira do caminho. E aí aqueles que ficam à beira do caminho, eles estão cheios de justificativas, de desculpas e tantas outras coisas, né? E, não, pode deixar, irmão, pode deixar tudo. O radiador está fervendo. Então veja, e aí muitas vezes, né, as pessoas ficam à beira do caminho e falam, mas também, né, estão cheias de justificativa, mas tem aqueles que perseveram e vão até o fim, né? O que é você até o fim? É quando chega e não tem mais o que fazer naturalmente, você vai até o fim, né? O seu casamento, você falou, não, agora acabou de fato, não tem mais o que ser feito. Né? Você olha a sua empresa e fala, olha, não tem mais o que ser feito. Você olha umas circunstâncias naturais e fala, agora acabou, não tem mais o que ser feito. Essa é uma medida que é muito superior daquelas que ficam à beira do caminho. Mas nós vemos que aqueles que são vencedores na palavra de Deus, eles sempre foram além do fim. Fala assim, além do fim. Então veja, por que a gente fala até depois do fim? Porque muitas vezes, aos olhos naturais, parece que acabou, parece que não tem saída, parece que não tem como mudar as circunstâncias. Então deixa eu dar aqui alguns exemplos, dentro da palavra de Deus, de homens que foram além, homens que
se tornaram conhecidos porque eles foram além do fim. Parece que era o fim, mas eles foram além do fim. Sabe, e é essa medida que Deus tem para nós. É quando você persevera, chega num ponto que é o fim. Mas aí você sabe que Deus entra e você vai além do fim. Quantos estão compreendendo? Então veja, queridos, deixa eu dar aqui alguns exemplos. Dá um exemplo aqui bem conhecido, que é de Abraão, que depois Deus mudou o nome para Abrahão, que era pai de multidões. Mas enquanto ele tinha o nome de Abraão, o cenário era terrível. Por quê? Ele era um cara extremamente bem sucedido para a época, porém, ele não podia ter filhos. O natural era o quê? Ele já era de uma idade avançada, em torno de 75 anos, amortecido, a sua esposa já era estéril, e ele não poderia mais ter filho de uma forma natural. Mas o que acontece? Ele tinha uma palavra, fala assim, palavra. Essa palavra que ele tinha, fez com que ele andasse sobre essa palavra. E a palavra era o quê? Que ele seria pai de multidões. Deus, por algumas vezes, ele até desanimou. Deus chega para ele e fala assim, ó, conta aí as estrelas, as areias. E aí ele conta, não, é impossível contar os grãos de areias. E aí, depois dá uma desanimada, Deus dá uma nova animada para ele e fala, olha, seque para fora, conta as estrelas do céu, se é que tu podes, pois assim vai ser a sua posteridade. Mas veja, uma coisa é você olhar essa palavra e você falar, nossa, então, se eu for contar aqui todas as estrelas, talvez você vive aqui na cidade, mas se você dá um pouquinho para fora e for para o interior, ou até para a praia, um lugar que não tem poluição, você vai ver a imensidão de estrelas que tem. É impossível contar. E Deus estava dizendo exatamente isso, olha, o que eu tenho para você é algo muito grande, mas aos olhos naturais era impossível, impossível. Mas aí, depois de muito tempo, 25 anos, ele recebe, os olhos dele conseguem enxergar, por quê? Porque ele tem um filho, Isaac. Deus dá um filho para ele. Ou seja, aquela palavra de Deus demorou muito, mas o fato é que um dia ela chegou. E aí começou a fazer sentido aquela promessa. Aí começou a se tornar realidade aquela promessa, porque agora ele podia ter um filho. Ele falou, agora eu entendi, agora através de Isaac vai ser a minha descendência. Agora a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Então veja, por mais que Abraão ele tinha de tudo, ele tinha um sonho. E esse sonho, ele trocaria tudo que ele tinha em função do sonho. Que era o quê? Era ter o seu filho. Mas o dia que ele tem esse filho, a palavra de Deus diz que Deus ele pede esse filho. Pede esse filho. E quando Deus pede esse filho, sabe, talvez alguns poderiam, talvez no nosso lugar, cogitar, mas por que Deus? Como é que vai ser agora? Eu esperei tanto tempo, eu estou desfrutado do meu filho, e agora você pede o meu filho? Sabe, mas ele não fez isso, ele não questionou a Deus. Ele já havia aprendido, ele já tinha experimentado, aquela experiência que ele teve, de ter o filho, produziu uma fé maior agora. Muito maior, por quê? Porque agora ele tinha que entregar aquilo que ele havia recebido. E essa fé que foi produzida nele, essa fé que foi gerada durante esses anos, dele vendo aquele filho crescer, ele simplesmente chegou o dia em que ele decidiu obedecer a Deus. Moisés era homem de Deus, ele fazia ali os seus sacrifícios, naquela época se levava ali um cordeiro, mas ele não compartilhou com os seus servos, não compartilhou com o seu filho, simplesmente a palavra de Deus diz que ele pega a lenha, ele pega o machado, ele pega as cordas, mas ele não pega o cordeiro, porque o seu próprio filho era o cordeiro, e ele vai para o sacrifício, e quando ele chega lá, há uma passagem interessante,
que ele fala, eu vou fazer o sacrifício, nós vamos voltar. Vamos ler isso daí, está lá em Gênesis 22, 5. Estou contando o contexto aqui, mas eu quero que você leia. Diz assim, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Por que ele estava falando isso para os servos? Os servos estavam acostumados a ir com ele, carregar a parte pesada. Mas ele não tinha compartilhado para os servos, porque se ele chegasse lá, começasse a amarrar o seu filho no lugar do cordeiro, se ele começasse, iam falar, Abraão ficou louco. Tem momentos que é você e Deus, e era exatamente isso. Ele vira para os servos aqui e fala assim, olha, espera vocês aí. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mas o que ele fala? Olha, nós estamos indo, mas nós vamos voltar, nós voltaremos, mas veja, Deus não tinha pedido, mas ele está dizendo o seguinte, é uma posição de fé. Ele sabia que havia vida em Deus, ainda que eu sacrifique meu filho, o Senhor vai ressuscitá-lo. Eu creio que essa era a fé que ele tinha nesse momento, porque ele declara, nós voltaremos. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé, e os irmãos conhecem a história. O lado de Deus diz que ele prepara ali todo sacrifício, e ele chega a pegar para imolar o seu filho, e Deus fala, não faça isso, e aí provê o animal para o sacrifício, e aí a palavra se cumpre, eles voltaram, mas aquilo que Deus havia falado, ele decidiu seguir. As experiências deles não ter um filho, foi gerando fé, e ele foi crescendo de glória em glória, de experiência em experiência, e depois disso, grandes coisas o Senhor fez nele, e através da vida dele, e hoje nós somos herdeiros de Abraão. Você sabia disso? Você é herdeiro de Abraão. Há uma bênção sobre a sua vida, há uma bênção sobre a sua casa, porque nós estamos debaixo dessa bênção, debaixo desse favor de Abraão. E Abraão é um cara que é reconhecido pelas maiores religiões do mundo, mas nós não somos aqueles que andamos por conta de uma religião, nós somos aqueles que andamos por conta de um relacionamento vivo com Cristo, amém? Aleluia. Você fala que a religião vai te colocar numa caixinha, mas um relacionamento, isso traz alegria e desfrute, prazer, amém, queridos? Glória a Deus. Então veja, nós vemos aqui claramente, nesse episódio, Abraão ele foi até o fim, porque quando ele coloca o seu filho no holocausto, fala, não, agora é o fim. Ele foi até o fim, mas chegou ali, ele experimentou o além. Parecia que ia acabar, mas Deus tinha outra coisa para que ele pudesse experimentar naquele tempo. Sabe, outro exemplo dentro da palavra de Deus é sobre a vida de Jairo. Ele fala apenas nessa passagem, diferente de Abraão, que fala em tantas outras. Mas a palavra de Deus diz que Jairo, ele vai atrás de Jesus, porque a sua filha estava para morrer. E ele sabia que Jesus poderia curá-la. E ele vai atrás de Jesus. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 8, verso 40, até o 42. Diz assim: ao regressar Jesus,
A multidão que o recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então veja, Jesus, ao ver aquela súplica de Jairo, ele vai atender. Vou contar o contexto aqui para você entender. Ele vai. Aquele homem chega, súplica, e fala, então tá, então nós vamos até lá. Mas a multidão acompanhava Jesus. A multidão estava toda ali em volta de Jesus. Enquanto ele estava se deslocando à casa de Jairo, naquela época não tinha carro, tanta facilidade, demorava se deslocar de uma cidade para outra, de um local para outro. E enquanto ele estava indo ali, a palavra de Deus diz que uma mulher hemorrágica, 38 anos, com um problema, ela simplesmente se achega no meio daquela multidão. É 12 anos, né, amor? Eu errei aqui os anos aqui, amém? Havia 12 anos que aquela mulher tinha um problema, uma menstruação contínua. Mas aquela mulher, ela se achega no meio da multidão, passa no meio da multidão, todo mundo tocando em Jesus, mas quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala, opa, saiu virtude de mim. Algumas versões falam, saiu poder de mim. E ele para e ele cura aquela mulher. A fé daquela mulher, que ela sabia, se ela tocasse apenas na orla das vestes do Senhor, ela seria curada. E isso aconteceu. Isso é poderoso, amém? Mas o que acontece? Vamos se colocar no contexto de Jairo. Jairo queria que a sua filha fosse curada. Mas no meio do processo, Jesus começa, a multidão já atrapalhava ali, ele tem um bom desempenho para ele andar. Mas ele para curar as outras. Fico pensando na angústia que passava ali, em Jairo. Que ele estava falando, e a minha filha? E a minha filha? E aí, vai para o verso 49 para mim. Vamos ler aqui no verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Então veja, Jairo está lá, vendo Jesus curando, mas de repente ele fala, não vai dar mais tempo. É o fim. Quando receber essa notícia, é o fim. Não tem mais o que ser feito. Não incomoda mais. Não ore mais. Não faça mais nada. Aborta a visita. Era essa notícia que chegou naquele momento para Jairo. Passa mais um. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, o que Jesus faz? Libera uma palavra para Jairo. Não temas, crê somente, e ela será salva. Sabe, tem momentos no meio do processo que parece que chegou o fim. Parece que não tem mais o que ser feito. Parece que acabou. Não tem mais. Às vezes você olha para o seu casamento e parece que o casamento acabou, o amor acabou. Você olha para o cônjuge, não sente mais nada. Não sente mais desejo, não sente mais atração. Às vezes nem mais amizade. Você fala, acabou, não tem mais o que ser feito. Às vezes são as suas finanças. Você olha e fala, agora cheguei no fundo do fundo. Não tem mais o que ser feito.
não tenho mais como gerar renda. Perdeu o emprego, você fala, o que estava ruim piorou, não tem mais. Isso gera uma angústia, isso gera um sentimento. Mas aí Deus libera essa palavra: não temas, crê somente, e ela será salva. Creia. Fala para a pessoa do seu lado, creia. Aleluia. Vamos continuar. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Aleluia. E mandou ele que lhe dissessem de comer. Amém? Então veja, foi algo poderoso. Aos olhos naturais parecia que era o fim. Mas a palavra de Deus, ele fala, creia, creia. Sabe, muitas vezes no momento de um processo doloroso, seja de enfermidade, seja de um casamento que acabou o amor, seja das finanças que não rompem, são momentos que parece que não tem mais o que ser feito, a carreira profissional que afundou, a empresa que afundou, relacionamentos entre pais e filhos que afundaram, não se falam mais, entes queridos que não se falam mais, parece que acabou, mas é nessa hora que Deus entra, que Jesus vem e muda o contexto da história. O que é isso? É quando você vai além do fim. Parece que acabou, mas aí Deus fala, somente creia, e Ele muda todo o contexto. Amém, queridos? Então veja, são histórias como essa, são relatos como essa da palavra de Deus, desses homens, essas experiências, que não são histórias aleatórias, não, são histórias reais, histórias de acontecimentos reais, produzidas pelo poder de Deus. Por isso que nós passamos aqui orando e clamando, e nós queremos cada vez mais ver a manifestação do poder e da glória de Deus. Isso precisa acontecer em Jesus, na vida dos seus. Isso era normalidade. E eu creio que esse ano da aceleração, Deus está levantando uma igreja, Deus está levantando células, Deus está levantando líderes, homens e mulheres apaixonados, que vão carregar essa fome, essa sede, essa presença, pela manifestação da glória de Deus. Esses são os dias. Então veja, mas lá em João 11 também relata a história de Lázaro. E o contexto, Jesus e Lázaro, eles eram amigos, eles tinham um relacionamento. Lázaro não fazia parte da multidão, Lázaro fazia parte ali do seu ciclo de amizade. Jesus tinha os discípulos, sim, mas podemos dizer que Lázaro é alguém em que ele era amigo, conhecia, sabia quem era. E aí Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. E quando Jesus recebe essa notícia, ele fala, olha, esta enfermidade é para glorificar o nome do meu Pai. E ele permanece mais 2 dias ali onde ele estava. E naquela época, como eu disse, não havia carro, não havia avião. E de onde ele estava até chegar à casa de Lázaro, era mais 2 dias. Mas aí, quando ele chega, o cenário é outro. Qual que era o cenário? Como é que a irmã de Lázaro recebe ele? É o fim. Faz 4 dias. Não tem mais o que ser feito.
Era esse o cenário. Era esse o cenário. Vamos ver lá em João, capítulo 11, a partir do verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo, que era uma gruta, cujo tinha posto uma pedra. Volta um pouquinho antes. 36. 37. Ele escreveu de 4 dias que fala, a irmã dele fala. Deixa eu pegar aqui. Aleluia. (39) É verdade. Não, é 39. Era um depois aqui, que eu achei que eu notei 38. Aleluia, é isso mesmo. Volta no 38 então. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinha um posto, uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então veja, não tinha mais o que ser feito. Não tinha mais o que ser feito, ou seja, é o fim. Era isso que ela estava dizendo, é o fim, não tem mais o que ser feito. Mas aí, respondeu-lhe Jesus, mais um: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Então veja, o que Jesus está falando aqui? Olha, se creres, verás a glória de Deus. Fala assim, se creres, ou melhor, vamos falar no pessoal, se eu crer, eu verei a glória de Deus. O que Jesus está dizendo ali, ensinando ali? Ele falou: ei, olha, presta atenção, não ande por vistas naturais, não ande por vistas naturais, tão somente creia. É quando você olha e fala, não tem mais o que ser feito. Às vezes você olha um ente querido seu que você fala, não tem mais. Ele está perdido, se perdeu no mundo, fazendo um monte de besteira, e você fala, não tem mais o que ser feito, já tentamos de tudo. Olha para o casamento, já tentei de tudo. Olha para os filhos, fala, é muito trabalho, já tentamos de tudo. Não tem mais o que ser feito. É quando muitas vezes as pessoas falam, pastor, só Jesus. Sabe, muitas vezes quando a pessoa fala assim, só Jesus, é porque ela parou de crer, ela parou de orar, ela parou de crer. Mas aquele que crê, ele não abre mão da posição, até que as coisas aconteçam. Até que Jesus leve além do fim. Sabe, queridos? E nesse contexto, vamos continuar lendo. Tiraram então a pedra. Sabe, talvez, eu penso que quem que tirou a pedra? Foi aqueles que queriam ver a glória de Deus. Foi aqueles que creram de fato. Porque aqueles que não creram falaram, não tem mais o que ser feito. Nós vamos parar agora, não oramos mais, não fazemos mais nada. Já cheira mal, não tem mais o que ser feito. Mas aqueles que creram, aqueles que tinham fome por ver a glória de Deus, fome por ver o sobrenatural de Deus, esses tiveram disposição. Não tinha porta automática naquela época, mas tinha um grupo de pessoas que teve a disposição, eles tinham fome por ver a glória de Deus, tinham fome e sede. Falou, se Jesus vai, diante da palavra dele, nós vamos sim tirar a pedra. E eles tiraram a pedra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Aleluia, aleluia. Sabe, são momentos que muitas vezes parece que não tem mais o que ser feito, mas são nesses momentos que o sobrenatural acontece, e você fica sem resposta. Não, você nem sabe explicar. Quando Deus opera coisas miraculosas, você não sabe explicar, porque muitas vezes nós somos programados para entender as coisas naturais. Mas quando experimentamos da parte do Senhor, nós precisamos simplesmente crer e glorificar e agradecer. Amém, queridos? Então veja. E quando ele fala aqui a respeito da glória, a glória de Deus. Sabe, como você tem vivido seus dias? Aonde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Sabe, eu sei que tem muitas pessoas que buscam a glória de Deus e o reino de Deus, mas tem muitas pessoas que estão perdidas. Às vezes até pessoas que estão dentro da igreja estão perdidas. Sabe, quando a palavra de Deus fala lá em Mateus para nós buscarmos primeiro o reino, às vezes as pessoas elas não conseguem ver o reino, mas deixa eu te dizer, você carrega o reino dentro de você. Quando você entende que você carrega o reino, onde você chega, o reino de Deus chega. Quando você tem revelação dessa verdade, e aí você busca o reino, e esse reino ele começa a crescer em você de tal maneira, que você começa a expressar o reino de Deus, através das pessoas que estão à sua volta. As pessoas começam a olhar para você, e elas não começam mais a te reconhecer, porque elas começam a ver o reino de Deus em você, elas começam a ver o próprio Cristo em você, o amor de Deus que está em você, ele começa a crescer. Quanto mais você busca, mais você vai crescer no Senhor, e mais vidas são alcançadas. Quando você chega, quando você fala, quando você abre a sua boca, as vidas falam: ué, essa mulher fala diferente, esse homem fala diferente. As pessoas falavam isso de Jesus. Ele fala diferente. Por quê? Porque ele era o próprio reino. E quando você entende isso, que Jesus morreu naquela cruz, para que você seja o portador do reino de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. Quando você entende isso, você fala: opa, peraí, eu entendi o meu propósito. Preciso buscar o reino, porque quanto mais eu tiver do reino, Deus ele sempre começa a transformação de dentro para fora, diferente do mundo, que é de fora tentando mudar alguma coisa. Mas por mais que você, as pessoas do mundo, elas buscam as coisas lá fora, para tentar ter um tipo de reconhecimento, mas elas nunca são plenas, porque não tem como ser plena. Só Jesus pode ser pleno, só Jesus pode nos preencher, só o reino de Deus faz a diferença em nós. Então essa glória de Deus, quando você entende essa glória de Deus, você fala: ah, tem uma fonte sim, tem uma fonte onde eu sou saciado, tem uma fonte onde eu sou nutrido, tem uma fonte onde eu tenho encontro real e genuíno com o Senhor, e a minha vida é completamente transformada. E essa fonte é Cristo. Essa fonte é Cristo. Sabe, a Bíblia relata sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi algo miraculoso, algo sobrenatural. Então a Bíblia relata lá que era em torno de 5.000 homens, juntando as mulheres e crianças, em torno de 15.000.
os historiadores dizem. Mas olha só que interessante. Os discípulos chegam e falam, precisamos dispersar essa multidão, porque já é tarde, não tem. Naquela época não tinha o mercadinho da esquina, não tinha o iFood. Não tinha mercado, não tinha um iFood, não tinha nada disso. E aí fala, precisa dispensar. Jesus pergunta, o que nós temos? Eles falam o quê? 5 pães e 2 peixes. Só isso. E aí Jesus faz aquela multiplicação extraordinária, onde todos aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias comeram, foram supridas. A palavra de Deus diz que eles se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. Olha que coisa poderosa. Naquela época, a maioria daqueles homens, daquelas mulheres, eles trabalhavam tão somente para comer. Eles trabalhavam tão somente para comer. Não era para comprar carro, não era nada disso. Isso era a realidade de poucos, ter posses e tudo mais. O contexto era outro. Os cobradores de impostos eram outros. A pessoa não tinha oportunidade. O que ela tinha era tão somente o privilégio de comer e mal se vestir. Essa era a realidade do contexto da época. Então veja, mas aquelas pessoas, elas ficaram deslumbradas. Por quê? Porque elas tiveram uma experiência ali e elas foram completamente supridas, fartas. O que você acha que aconteceu com elas? Elas começaram a seguir Jesus. Mas disse que Jesus se retirou de lá, foi para o outro lado do mar, do lago, e as pessoas estavam atrás dela, toda essa multidão. De repente Jesus chega, elas falam, opa, onde você estava? O que elas estavam querendo? Elas estavam com fome. Só que não era uma fome da glória de Deus. Eles estavam com uma fome natural. Eles queriam ser supridos só de uma forma natural, só para matar a fome das necessidades pessoais e individuais delas. Esse era o contexto. Abre lá para mim, lá em João, capítulo 6, verso 25 e 26. Olha só essas pessoas depois da multiplicação aqui, são essas pessoas que estavam lá na multiplicação, que encontraram com Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então Jesus aqui, ele está falando o seguinte, olha, vocês não estão aqui preocupados, querendo aprender comigo, os sinais por conta que eu multipliquei os pães, vocês só querem se fartar, só querem encher a barriga, só querem ver as coisas naturais. Esse povo, essa multidão que estava ali, tendo esse encontro com Jesus, não estava preocupada com a glória de Deus, não estava preocupado em carregar o reino de Deus e ser um porta-voz das boas novas. Muito pelo contrário, Jesus está falando, olha, vocês estão atrás de mim, tão somente para ser fartos de pães, de coisas naturais. Sabe o que isso aponta muitas vezes para os dias de hoje? É quando você está procurando Jesus só por conta de uma necessidade, de ter um carro, uma casa. Veja, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Jesus, ele quer que você prospere cada vez mais. Por quê? Porque nós somos os filhos amados, amém? Mas veja, parece que quando você olha tão somente essas coisas naturais, você corre e nunca desfruta. Mas quando você crê na glória de Deus, e você começa a buscar o reino, e você começa a investir no reino, e você começa a viver o reino, o seu estilo de vida agora é o reino.
Você vive agora não mais por conta de si, mas porque você entendeu que você é um porta-voz das boas novas, em lugares dos quais talvez só você tenha acesso. Lá no seu trabalho você é um porta-voz do reino de Deus, que só você tem acesso. Na sua família talvez você seja um porta-voz, que só você tem acesso. Os jovens, eles são porta-vozes muitas vezes nas faculdades, nas escolas, nos lugares onde só eles têm acesso. Quando você entende que você é porta-voz do reino de Deus, quanto mais fome, mais sede você tem. Quanto mais fome e sede você tem, maior é o rio a jorrar do seu interior. A palavra de Deus diz que aqueles que creem, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Para que esses rios de água viva? Esse rio de água viva não é para você. O rio que flui do seu interior e jorra é para aqueles que estão à sua volta. E muitos falam: pastor, eu não sinto esse rio, porque você quer, na verdade, uma represa para você. Mas diz que quando você crê, esse rio vai fluir. A glória de Deus na sua vida é para fluir e alcançar todos aqueles que estão à sua volta, para eles experimentarem verdadeiramente o reino dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos viver mesmo toda a eternidade com Cristo. Com Cristo. Sabe, às vezes vejo nos louvores as pessoas meio assim, preocupadas, quem está olhando. Deixa eu te falar, na eternidade nós não vamos fazer outras coisas, a não ser adorar ao Senhor. Joga fora essa reputação, se derrame logo diante do Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, faz logo fluir esse rio, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais. Quero mais. Sabe, vai chegar o dia que a nossa adoração vai ser além do que nós estamos vendo aqui, porque nós vamos estar adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Sabe, não vai mais haver pranto, choro, mas vai haver desfrute e adoração. Então veja, não estou dizendo aqui que você não deve mais fazer os seus planejamentos de comprar uma casa, de um carro, nada disso. Eu estou dizendo que quando você entender que a fonte que te sacia, que te supre, é o Senhor, aí você vai começar a receber tantas coisas, o Senhor vai começar a te abençoar de tal maneira, que aí você vai poder comprar as coisas que talvez você passou boa parte da sua vida atrás, mas você vai olhar e vai falar: isso não tem mais valor. Porque você vai entender o que verdadeiramente tem valor, é a vida de Deus em nós. E quando você olhar um próximo que não tem a vida de Deus, você fala: isso sim tem valor. O que eu carrego tem valor. As pessoas precisam experimentar o que verdadeiramente tem valor. O que verdadeiramente faz sentido. Sabe, quando você encontra esse propósito de Deus, quando você é pleno no Senhor, as coisas fazem sentido. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Você fala: uau, por que eu não consegui enxergar essas verdades antes? Sabe, todo homem, toda mulher de Deus, quando tem essa revelação, ele fala: por que eu não tive esse encontro antes? Por que eu não comecei a jorrar essa fonte de água viva antes? Por que eu fiquei retendo ela? Quando na verdade a glória de Deus é para fluir e alcançar o seu próximo. Pastor, mas você não conhece o ambiente do meu trabalho. Pastor, você não conhece como é meu vizinho. Pois é. Não tem poder para você mudar. Você fala: pastor, e meu cônjuge então nem se fala. Não há poder para você mudar a vida de um outro homem, outra mulher. Mas a fonte a jorrar
que está dentro de você, a glória de Deus, quando você para de falar, mas essa glória de Deus, esse rio do seu interior começa a fluir, e começa a inundar o ambiente do seu trabalho, começa a inundar o ambiente da sua casa, as pessoas começam a falar, eu quero essa glória, eu quero experimentar, eu preciso. Então, no final das contas, o que importa é a glória de Deus. Nós não somos nada. Não somos nada se nós não carregarmos a presença e a glória de Deus. Somos nada. O que nós precisamos é do Senhor. O que nós precisamos é da vida de Deus. Para encerrar, vamos ler lá em Lucas. Lucas capítulo 10, verso 38 até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, essa versão é diferente, hein? Essa mulher, põe outra versão, que quedava-se, ninguém sabe, né? Hã? Ela ficava sentada à frente. Bom, vamos lá. Chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Então veja, até aqui nós temos dois contextos. Essa passagem relata a história de duas irmãs que hospedaram ali o Senhor. Mas uma diz que ela ficava ali só trabalhando. Tem algo errado nisso? Não. Por quê? Ela estava recebendo ali o Senhor Jesus. Ela estava recebendo ali o Senhor Jesus. E quando ela recebia ali Jesus, ela queria receber muito bem. Então ela estava preocupada em servir um bom café, estava preocupada ali em limpar e tudo mais, dando suporte. Acabou o café, acabou o pãozinho, ir lá e trocava e tudo mais. Tem algo de errado nisso? Não, não tem. Mas é o que acontece, ela vê a irmã, que ela está ali assentada aos pés de Jesus, e Jesus está falando, Jesus está ministrando, Jesus está lhe ensinando. E aí essa irmã vira para ela e fala assim, mas, olha, está errado. Você percebeu que só eu estou trabalhando, e ela está aí desfrutando. Jesus, fala alguma coisa, fala para ela me ajudar aqui também. Vamos continuar aqui. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Essa está nos dias de hoje, né? É isso? Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Olha a resposta de Jesus. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Deixa aí. Olha aqui que o Senhor está falando aqui. Olha, você está preocupado com muitas coisas, muito trabalho. Trabalho. Você se preocupa em estar tudo certinho. Tudo tem que estar ali, tudo certinho. Afinal de contas, o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Só eu me mato aqui nessa casa. Só eu trabalho. Só eu gero renda. Às vezes eu ouço isso muito dos homens. As mulheres
Os homens falam, olha só, eu estou pagando as contas. Tem problema a mulher pagar? Não. Teve momentos da minha vida que a minha esposa é que sustentava. Não tenho vergonha de falar, isso acontece. Mas veja, olha o que Jesus está ensinando aqui. Olha o que Ele está ensinando. Tem um princípio aqui, que você precisa entender. Tem um princípio aqui. A posição de uma era o seguinte, olha, eu estou trabalhando, estou fazendo tudo, e a outra não está fazendo nada, aos olhos dela. O que era aos olhos dela não fazer nada? Era ela se deleitar aos pés do Senhor, e ouvir a palavra viva que vinha dele. A palavra viva que estava suprindo, a água viva que estava sendo liberada, estava saciando ela. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, todas essas coisas que você está trabalhando, essas coisas, elas podem ser roubadas. Mas isso que ela está recebendo, ninguém pode roubar. Ninguém. Então veja que Jesus está falando o seguinte, olha, todo esse trabalho, você pode produzir tudo, mas você está perdendo a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Qual que era? Era estar na presença, era receber ali a água viva que estava vindo ali, saciando, curando, restaurando, para ela ser saciada, experimentada a glória de Deus, ser suprida de tal maneira, para que o rio comece a fluir através dela. E Ele está falando, você não entendeu, isso que a sua irmã está recebendo, ou seja, a palavra de Deus, o reino de Deus, ninguém pode tirar dela. A salvação, o reino de Deus, a glória de Deus que nós carregamos, ninguém pode roubar de nós. Era isso que Jesus estava falando, porque Ele fala aqui, ó, e esta ninguém vai tomar dela. Sabe, tem pessoas que trabalham, compram um carro, para lá fora, quando vai ver, levaram o carro, bateu. Você pode perder tantas outras coisas, pode perder tantas outras coisas, mas eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus, nós não perdemos. Aquilo que é liberado, os princípios da palavra de Deus, nós não perdemos. Pastor Wilson falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Jesus não fazia distinção de pessoas, mas Ele faz distinção de princípios. Jesus estava ensinando aqui um princípio, que é o quê? De você buscar e estar aos pés do Senhor, buscando a glória de Deus. Não há outro lugar melhor para se estar, não há. Não há outro lugar. Você ir trabalhar, não com o propósito de ganhar dinheiro, mas com o propósito de carregar a glória de Deus para aqueles que precisam. Você vai ver que você vai ser descortinado das suas vistas, um propósito do qual você nunca esperou. Porque aquilo que nós temos, aquilo que nós damos, as pessoas que experimentam dessa água viva, elas jamais tornam a ter sede. Nós não estamos falando aqui de dar um copo de água para alguém, daqui a pouco ela voltar e pedir um copo de água. Não estamos falando aqui de dar uma marmitex, daqui a pouco ela precisar de outro marmitex, não. Nós estamos falando aqui de mudança de vida. Nós estamos falando aqui de transformação de vida. Nós estamos falando aqui de uma conversão tamanha, de ir além de você. Além de você. Os vencedores são aqueles que vão além de si, que não olham mais para si, mas olham para o seu próximo. Amam o seu próximo como a ti mesmo. Pastor, mas meu ambiente de trabalho é terrível. Pois é. Que bom que você descobriu. Eu te pergunto, e agora?
Chega lá e não fica mais com essa impressão, não fica murmurando não. Começa a declarar que você carrega a glória de Deus. E quando você colocar os seus pés lá, a presença de Deus vai mudar o ambiente. Começa a amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento de Jesus no Novo Testamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Essa fonte, esse rio, começa a jorrar, não é para você, mas é para o seu próximo. Quantos estão compreendendo? Quantos querem essa glória de Deus? Sabe? Tem uma posição daqueles que querem de fato. Tem uma posição. Essa posição de você ouvir uma palavra e ficar meio assim, amém. Amanhã você nem lembra qual foi a palavra. Você acorda, chega na célula, você fala, nossa, qual que era a palavra mesmo? Porque você não quer. Vamos ser realistas. Quando você quer mesmo, você tem um foco, você fala, você clama, você grita. Há muitos anos atrás, eu me lembro de um comercial de criança. E aí aquela criança estava no mercado, e ela começa a se jogar no chão, e começa a se espernear. Pastor, o que ela estava pedindo? Era Danone, era bolacha, era chocolate? Não. Ela clamava e falava assim, eu quero brócolis. Quantos lembram dessa? Aleluia, entregaram tudo isso aí da idade agora, hein? Mas ela clamava, eu quero brócolis. As pessoas, foi impacto porque o normal era uma criança pedir o quê? Danone e tal, mas nem assim elas clamam. Elas pedem. Mas ali se você vê uma criança daquela forma, você fala, eu preciso arrumar um brócolis para essa criança, preciso resolver o problema dela. Quantos estão compreendendo? Sabe, enquanto você for morno assim, amém, eu quero, mas mais ou menos, você não, estou sendo sincero aqui, irmãos, em amor, porque quando você quer de fato, aqueles que estão apaixonados, eles não acordam no outro dia e falam, mas por quem era mesmo que eu estava apaixonado? O que eu estou buscando mesmo? Alguém apaixonado faz isso? Eu te pergunto, isso que você tem buscado, você acorda pensando? Porque os apaixonados, eles acordam pensando. O noivo deixa a noiva. No outro dia ele acorda pensando. Como ela é maravilhosa. Como estão compreendendo? Conta da paixão. Eles querem estar perto, eles querem estar junto. Então a gente precisa ter. O apóstolo Paulo fala para nós termos cultos racionais. Cultos racionais. O que isso é racional? Você precisa ter clareza do que você quer. Enquanto você não tiver clareza, você vai só no oba-oba. O pastor fala amém. Aí você fala, vou falar amém também. Nem sei o que é. Às vezes você está cochilando, todo mundo fala amém, você é amém. Pode acontecer. Mas quando você quer verdadeiramente, o pastor não precisa ficar te estimulando. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu estimulei, aí vocês falaram amém. Mas quando você quer mesmo de fato, no meio da pregação o pastor não precisa estimular. Você ficaria clamando, amém, eu recebo, aleluia. Esses são verdadeiramente os que querem. Começaram a entender. Então veja, tem uma posição. Pastor, eu não tenho toda essa fome e sede. Comece a orar então para ter essa fome e sede. Comece então para se apaixonar de tal maneira, para ter a sua vida completamente transformada e todos aqueles que estão à sua volta. Comece a clamar em alto e bom som. Se for um dia para você falar amém, glória a Deus, então fale,
clame, amém, glória a Deus. Seja um homem intenso, saia da inércia, seja intenso em tudo que você for fazer, seja apaixonado em tudo que você for fazer. Talvez você consiga até ser intenso nas coisas naturais, glória a Deus por isso, tem que ser mesmo. Tem que ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor marido, o melhor cônjuge. Mas para Deus tem que ir além. Sabe quando às vezes as pessoas elas chegam mais ou menos, sabe? Talvez muitos estão à beira do caminho porque estão mais ou menos. Você crê mais ou menos. Amém? Amém. Amém? Aí, amém. Fala, vai que eu levanto muito, o pastor aponta para mim. Aí você fica naquela coisa. Mas tem uma posição daqueles de fato que querem. Eu estava dando aqui o exemplo do comercial, do menino do brócolis. Ah, pastor, isso não é natural. Então tá, vou te dar então uma experiência dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala a respeito do cego Bartimeu que estava à beira do caminho. Mas quando ele viu Jesus passando, quando ele viu foi terrível, né? Quando ele ouviu, né? Ele era cego, não tinha como ele ver. Era só para ver se alguém prestava atenção, mas eu mesmo quando falei, opa. Mas veja, ele estava ali cego, à beira do caminho, a palavra de Deus diz. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele já tinha ouvido os milagres de Jesus, do poder operante, daquele homem que carregava a glória de Deus, daquele homem que fluía do seu interior rios de água viva. Quando passou toda a multidão ali, ele não falou amém. Ai, Senhor, me cura. Ele não ficou no lugar dele assim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não foi essa a posição dele. Talvez se ele tivesse tido essa postura, talvez nem tinha sido relatado na palavra de Deus. Eu creio que muitas pessoas tiveram oportunidade, mas a reputação sobre a vida delas paralisou. Mas aquele homem era um cego, mendigo, pedinte, não tinha reputação nenhuma. Sabe o que ele faz? Quando ele ouve, as pessoas falam, Jesus está... Ele ouve aquela multidão inteira, quem é? Alguém fala, é Jesus. Sabe o que ele começa a fazer? A palavra de Deus diz que ele começa a clamar. Se você ler no texto, tem interrogação, exclamação. Porque ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam o que para ele? Grita mais que ele vai te ouvir. Não. As pessoas falavam, cala a boca, cego. Sabe, sempre vai ter alguém para tentar matar a nossa fé. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém para falar, olha, você é um cego. Ei, cego, cala a boca. Ele não vai te ouvir não. Está no meio de uma multidão lá, você está perdendo seu tempo. Mas porque ele verdadeiramente ele queria carregar a glória de Deus. Porque verdadeiramente ele queria ser um testemunho. Ele cria que Jesus podia tornar a visão dele. Quanto mais, o texto diz que quanto mais as pessoas o repreendiam, cala a boca, cego, diz que mais ele gritava, mais alto ele falava. E eu penso que quanto mais as pessoas repreendiam, sabe, quando você tem uma identidade daquilo que verdadeiramente você quer, você não desiste, você vai além. Você vai além. E eu penso que essa pressão que as pessoas geraram nele, cala a boca, cego, e ele mais gritava, e quanto mais ele gritou, quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele gritava alto, e foi gritando, aumentando o tom, até que Jesus falou, opa, manda chamar ele. Sabe o que é isso? Cara ousado, não estava preocupado o que iam falar dele, o que iam pensar dele.
Ele queria ser um portador da glória de Deus. Ele queria ter essa experiência com Jesus. E assim o teve. Sabe, queridos, Deus está procurando homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres que estão dispostos a clamar Jesus, a carregar Jesus, a testemunhar das boas novas. Jesus disse para nós pregarmos as boas novas, sermos testemunhas. 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 Ai, pastor, mas não tem um testemunho. Não tem porque não fala. Não vê porque não abre a boca. Muitas pessoas estão esperando Deus fazer, para depois ver. Mas é ao contrário, primeiro você fala. Primeiro flui do seu interior. Primeiro flui. Ah, pastor, mas eu quero trocar o carro, a casa, para dar um testemunho. Isso o mundo que quer dar dessa forma. Muitos aqui conhecem a passagem de Naamã, um leproso. Mas quem foi que falou para ela? Quem foi que testemunhou para ela? Foi a sua serva. A serva da casa. Falou, tem um profeta de Deus aí. Vai lá. Vai lá. E ele vai te curar. Era uma serva, não tinha nada, não tinha um couro para cair em cima. Mas o que ela tinha, ela testemunhou que havia um Deus de milagre. A grande questão aqui é que nós vamos fazer. Tem uma posição, tem uma medida maior. Nós não estamos aqui para viver uma religião. Pastor, eu queria só ser evangélico. Só para quando o censo for lá na minha casa, falou, quem que você é? Eu sou os evangélicos. Estou louco para receber lá. Nunca recebi, porque eu nunca estava em casa. Mas você deve falar assim, eu sou aquele que serve o Deus vivo de Israel. Ela vai falar, mas essa opção não tem. Aí você prega para ela. Sabia que tem? Um que cura, que restaura. Os evangélicos foi só uma denominação que foi sendo distorcida daqueles homens que carregavam a glória de Deus. Eu não quero ser reconhecido como só mais um. Não sei você, mas eu não quero. Eu não quero ser pastor de uma igreja dos irmãos só mais um. Mas eu quero ser fazer parte de uma igreja nessa cidade, que é conhecida por homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres sedentos pela fome de Deus, por ver a glória de Deus, homens e mulheres que testemunham, homens e mulheres que encontraram um propósito de vida. Vai haver tribulação, lógico, mas não permite que as tribulações param. Muito pelo contrário, a tribulação na vida do cego é mandar calar a boca, mas quanto mais falava, mais ele gritava. Sabe, esses são os dias de ano de aceleração. Talvez você possa falar amém, mas se você crê verdadeiramente que esse é o ano que Deus vai acelerar tudo aquilo que estava paralisado na sua vida, tudo aquilo que parece que tinha chegado ao fim. Você tem duas posições, você fala, chegou ao fim, você fala, não, agora o Senhor vai entrar na história e vamos chegar além. As promessas de Deus é para você ir além, para você conquistar o que você nunca conquistou. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós vamos orar agora, mas nós vamos fazer diferente hoje. Eu sempre estou orando aqui, mas eu queria que você agora fosse profeta de Deus na vida de alguém, e você liberasse uma palavra de vida. Pastor, eu não tenho nada. Isso é que o diabo fica falando na sua mente. Mas se você abrir a sua boca e começar a orar pela vida de alguém, você vai ver que do seu interior vai começar a fluir um rio de água viva. Sabe, aquilo que estava paralisado vai começar a fluir agora na sua vida.
Amém, queridos? Vamos orar então. Deixa eu orar primeiro por você, depois nós oramos um pelos outros, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, para que a tua igreja seja conhecida como uma igreja apaixonada, uma igreja que teve revelação do céu de tal maneira, Pai, que tem algo a ser feito nesses dias, Senhor, que começa em nós e através de nós, Pai. Por isso, Deus, que nesses dias, Senhor, Pai, os rios de água viva começam a fluir, Senhor, do nosso interior, que agora dentro do seu interior comece a fluir os rios de água viva, Senhor, de tal maneira, Pai, que nós possamos mesmo chegar amanhã, Senhor, no nosso trabalho, que nós possamos na nossa casa, que nós possamos ter uma nova postura, Senhor, não de uma forma forçada, mas porque o Teu Espírito Santo vai começar a fluir, e quando nós menos percebemos, Pai, a unção do Senhor vai começar a mudar os ambientes, Pai, a unção do Senhor vai começar simplesmente pessoas nos achegar, Pai, às nossas células, neste local, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Ore por alguém do seu lado. Era para estar uma equipe de louvor aqui, uma música, alguma coisa, mas comece a orar pela pessoa do seu lado, comece a liberar agora uma palavra. Uma música mais animada, irmão.